Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Testemunho Direto. O Ministério da Educação iniciou hoje uma ronda de reuniões para discutir as praxes académicas. O Governo tenciona pôr um ponto final nas praxes violentas. Para isso, reuniu esta tarde com as associações dos estudantes e com o Conselho de Reitores, numa altura em que continuam as investigações sobre os acontecimentos na Praia do Meco, onde 6 estudantes perderam a vida. Neste programa queremos saber a sua opinião, o que pensa sobre as praxes académicas. Para isso pode telefonar para o 22953-8525 e entrar em direto. Pode também, se preferir, enviar-nos o seu comentário para o nosso e-mail, testemunhodireto@sapo.pt, ou participar através da página do Facebook do Porto Canal. Está também a decorrer uma votação ao longo deste programa. A questão que hoje lhe colocamos é se as praxes académicas devem ser proibidas. Se acha que sim, deverá ligar para o 760-300-621. Se a sua resposta é não, o número de telefone disponível é o 760-300-623. Então a questão que está hoje em votação. Esta tarde, o Ministro da Educação e o Secretário de Estado estão a ouvir as associações dos estudantes e de reitores. É o tema da reportagem que vamos agora ver. Abre as portas do Ministério da Educação para discutir Nuno Crato as praxes académicas. A ronda de reuniões prometida arranca esta quinta-feira com as audições das universidades privadas e das associações de estudantes, as primeiras a serem ouvidas. Em comunicado, os estudantes já fizeram saber que para a discussão vão levar uma proposta concreta que recupera uma ideia antiga nunca antes aceita por governos e Parlamento. As associações de estudantes querem ver criado um Estatuto do Estudante do Ensino Superior que inclua normas disciplinares e sanções uniformes em caso de abusos e excessos no contexto académico, incluindo nos rituais de praxe. Estudantes que já vieram a público também repudiar as práticas mais violentas e exigir a aplicação efetiva das sanções para estes casos. As atividades que decorrerem fora daquilo que é normalidade e tudo aquilo que constituírem uma situação de exagero deve ser, aliás, como já está previsto que seja, sancionado disciplinarmente. A ronda com o Ministério segue com as universidades privadas. O debate em torno das praxes académicas pretende assim evitar excessos. O secretário de Estado do Ensino Superior já se mostrou disponível para discutir a criação de um código de conduta comum às universidades. Eu recordo que neste programa queremos saber a sua opinião sobre as praxes académicas. Pode para isso telefonar para o 22953-8525, o número de telefone que está a partir de agora disponível para que possa entrar em direto e deixar-nos aqui a sua opinião. Pode também enviar-nos o comentário para o nosso e-mail, testemunhodireto@sapo.pt, ou participar através da página do Facebook do Porto Canal. Em relação à questão que está hoje em votação, a pergunta é: as praxes académicas devem ser proibidas? Se a sua resposta é sim, ligue para o 760-300-621. Se acha que não, o número de telefone disponível é o 760-300-623. Já sabe que a sua opinião é importante neste programa. Aproveite e participe. Avançamos desde já para uma chamada. Temos ao telefone Carlos Videira, é presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Carlos Videira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este testemunho direto. Não sei se pode desde já adiantar-nos algo sobre a reunião, sobre os encontros desta tarde. Sim, muito boa tarde. Antes de mais, a reunião com o Sr. Ministro da Educação e com o Secretário de Estado terminou há momentos e daqui saiu um comunicado final subscrito quer pelo Ministério da Educação e Ciência, quer pelas associações académicas e de estudantes presentes, em que o Ministério da Educação e Ciência demonstra aqui abertura para analisar as propostas das associações e federações académicas, nomeadamente a proposta da criação de um estatuto do estudante do ensino superior, e que irá também analisar essa mesma proposta conjuntamente com os reitores e os presidentes dos institutos politécnicos nas reuniões que seguirão nos próximos dias, e em que as associações académicas
e as federações académicas reiteram que continuarão a assumir um papel de sensibilização, de prevenção e de denúncia de casos que tenhamos conhecimento, que configurem ou possam configurar cenários de praxes abusivas ou agressivas. E, portanto, aqui também lançámos um apelo aos estudantes de que denunciem situações que entendam que possam ser consideradas situações agressivas em contexto de praxe, para que, em conjunto com as estruturas representativas, possam aqui possam punir essas situações, e as associações académicas e de estudantes manifestaram a sua total disponibilidade para acolher, encaminhar e apoiar os estudantes que possam estar nestas situações. Portanto, este Estatuto do Estudante do Ensino Superior Universitário irá incluir normas disciplinares e sanções também uniformes em casos de abusos e excessos em contexto académico e de praxe. É isso que se pretende, sim. Um documento uniformizador que estabeleça aquilo que são os direitos e os deveres dos estudantes em contexto académico, seja em contexto de praxe ou não, mas que aqui acabe por regulamentar e uniformizar aquilo que são, a nível nacional, aquilo que são os direitos e os deveres dos estudantes. Como dizia, as denúncias nem sempre acontecem por várias razões. Com este estatuto, acha possível que casos mais graves possam ser denunciados, possam chegar ao vosso conhecimento? Este estatuto terá que também servir para um efeito que é o efeito da prevenção e da sensibilização. E isso é um papel que as associações académicas continuarão a fazer, quando da integração dos novos alunos, de informar, de esclarecer aquilo que é a sua vivência na universidade, a sua vivência no ensino superior, e, portanto, será mais um instrumento. E aqui deixamos também neste comunicado um apelo reforçado a que as pessoas não tenham qualquer tipo de problema em recorrer às estruturas representativas dos estudantes, que estão dispostas a acolher, a encaminhar e a apoiar nessas situações. Na Universidade do Minho, concretamente, já tiveram queixas, denúncias? Desde o tempo em que sou presidente da Associação Académica, não recebemos, o que também penso que tem a ver com aquilo que tem sido um ambiente que se tem vindo a normalizar e que tem vindo a haver uma progressiva melhoria do ambiente nos que também é fruto da consciência que os estudantes têm de respeito da liberdade dos outros e do espaço de liberdade de cada um no seio da comunidade académica. Pergunto-lhe também, para terminarmos a nossa conversa, como é que está a analisar toda esta polémica em torno das praxes académicas, uma polémica que veio à tona com este caso do Meco, que está a ser averiguado, a morte trágica de 6 jovens na Praia do Meco. Como é que está a avaliar toda esta polémica? É um assunto sensível, que não é a primeira vez que está na ordem do dia, é um assunto que merece reflexão, que merece o reconhecimento do fenómeno. Nós não podemos continuar a ter os representantes das instituições a dizer que não reconhecem o fenómeno. Têm que o reconhecer, quer seja dentro de portas, quer fora dos portões dos seus estabelecimentos, e que merece aqui um acompanhamento, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da sensibilização, para que aquilo que são casos que eu acredito que são muito, muito, muito pontuais, possam ser resolvidos e punidos caso seja necessário. Esses casos existem quer no contexto de praxe, quer no contexto de fora da praxe. E o que é errado dentro da praxe e fora da praxe. E, portanto, os incidentes que ocorrem não podem ser nem mais tolerados por acontecerem num contexto de praxe, nem mais diabolizados. E essa é uma posição que eu acho que deve estar na mente e na consciência de todos nós, apesar daquilo que tem sido o efeito mediático que esta questão tem causado. É que aquilo que é errado num contexto de praxe e num contexto que não seja de praxe também, e deve aqui seguir aquilo que são as normas legais estabelecidas para que se possam seguir a todos os cenários que não sejam normais, podemos assim dizer. Muito bem, Carlos Videira, muito obrigada pelo seu contributo neste programa, por estar disponível também para falar connosco via telefone. Foi um prazer ouvi-lo. Avançamos agora com outra chamada, avançamos com o João Lopes, é professor da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Professor João Lopes, muito boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo a este testemunho direto.
Obrigado. Professores, hoje, como acabamos de ouvir Carlos Videira, desta reunião com o Governo, saiu a intenção de criar um estatuto do estudante do ensino superior universitário que inclua normas disciplinares e sanções uniformes em caso de excessos ou até de abusos. O que é que lhe parece este documento, Sr. Professor? Bom, eu neste momento não tenho nenhuma informação sobre ele. E, portanto, não sei como é que ele irá ser configurado. No entanto, aquilo que me parece é que uma boa parte destas movimentações visa, de alguma forma, não ir ao essencial da questão. E o essencial da questão aqui é o seguinte: já existem normas disciplinares em várias universidades, por exemplo, na universidade onde eu existo, na Universidade do Minho, há normas disciplinares. O que há é uma enorme dificuldade em impor essas normas disciplinares. E, portanto, o que me parece é que o que vai acontecer no fim de todas estas movimentações é que tudo vai continuar rigorosamente na mesma e vai ser extremamente difícil a quem quer que seja fazer o que é que seja relativamente à praxe. E, portanto, o que vai acontecer é que professores e alunos que estão sujeitos a este tipo de atitudes no contexto das universidades vão continuar a não ter instrumentos para intervir. E quando houver alguma intervenção de algum professor ou até eventualmente de um funcionário, o que poderá acontecer é, uma vez mais, aquilo que aconteceu ao meu colega professor Rui Gomes na semana passada na Universidade do Minho. Caso que não está resolvido, eu receio que vai passar uma vez mais impune. Sr. Professor, uma outra questão. Quando é que a praxe se cruza com uma questão não legal ou até com um crime? É uma barreira ténue ou não? Bom, isso terá que ser tipificado nos locais próprios. Há muita coisa que se passa no contexto da praxe que não pode certamente ser considerado um crime, no entanto, constitui aquilo que eu considero um atentado aos direitos individuais e aos direitos humanos frequentemente. E é muito difícil, em determinadas ocasiões, conseguir separar aquilo que é um atentado aos direitos individuais e um atentado à liberdade num espaço que deveria ser um espaço de liberdade como é a universidade e que, por não configurar de imediato um crime, não pode ser parado. Só para dar um pequeno exemplo de algo que até é relativamente suave. Ver-se passar hordas de estudantes a marchar e a gritar palavrões, incomodando as aulas, perturbando professores, perturbando alunos. Ver isso sucessivamente numa universidade, isso não é um crime. Isso não é um crime. Agora, evidentemente que isto deveria estar sujeito a um estatuto disciplinar que até já existe e que deveria pôr termo a isto. Andamos a tentar organizar coisas para pôr fim à praxe ou pelo menos limitar há imensos anos e nunca conseguimos. E eu diria que este estatuto que eventualmente aí virá, o Estatuto do Aluno Superior, provavelmente pode ser de tão difícil aplicação como é o do Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário. Muito bem, professor João Lopes, muito obrigada pelos seus contributos em direto neste programa e pela sua disponibilidade para se juntar a nós via telefone. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigada, professor João Lopes, professor então da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, que aceitou o convite do Porto Canal para nos deixar aqui também o seu comentário. E é meu convidado em estúdio neste programa o professor Dr. Salvato Trigo, é reitor da Universidade Fernando Pessoa, está já em estúdio connosco neste testemunho direto. Senhor professor, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a este programa. Desde já agradeço a sua disponibilidade para estar presente e, de facto, ter aceitado o convite do Porto Canal. A minha primeira questão, Sr. Professor, é porquê é que não esteve presente neste encontro com o Governo? Eu não estive presente porque não fui convidado, não é? Eu penso que o Governo convidou apenas a APESP, ou seja, a Associação Representativa dos Estabelecimentos de Ensino Superior Privado. Julgo que também na próxima semana reunirá com o Conselho de Reitores e não propriamente com os reitores individualmente considerados. Se me tivessem convidado, evidentemente que eu estaria presente com muito gosto. Tem essa disponibilidade, portanto. Com certeza. O que é que acha importante que saia deste encontro com o Ministro da Educação e o Secretário de Estado?
Eu penso que o mais importante é que deste encontro possam sair algumas conclusões que permita que nós possamos, nas universidades em geral, e os estudantes, novos estudantes e os estudantes em particular, ter a tranquilidade suficiente para encararmos problemas que são os problemas próprios da universidade. Os problemas da universidade são os problemas da educação superior, da aprendizagem, da disciplina, portanto, da tranquilidade entre toda a gente que queira, de facto, efetivamente aprender, e que se determine, neste estatuto que se vai, penso eu, confeccionar do Estatuto de Estudante do Ensino Superior, se determine que não é mais possível continuarmos a ter estudantes que têm 20 matrículas, 30 matrículas, 40 matrículas no ensino superior e que assumem a representação de serem eles próprios a conduzir, digamos assim, aquilo que deveria ser uma festa de integração dos novos alunos, aquilo que deveria ser de facto uma praxe para fazer o ensinamento da praxis universitária, porque a universidade é uma instituição com rituais próprios. Esses rituais próprios deveriam de facto ser passados para os novos alunos pelos alunos mais velhos, mas não propriamente pelos alunos que já não são sequer alunos, portanto que apenas assumem o estatuto de veteranos ou o estatuto de duxes, mas que na realidade não têm nenhuma vinculação à universidade, já não pertencem ao universo propriamente dito da universidade e, portanto, não considero que seja correto que nós tenhamos este momento de integração de novos alunos patrocinado ou promovido ou organizado por pessoas que não são de facto alunos, portanto que estão na sua vida, atividades profissionais próprias, têm a sua vida organizada, são chefes de família, muitas vezes os filhos já passaram na universidade, já concluíram os cursos, às vezes já são avós. Não faz sentido, quer dizer, eu acho que há que determinar aqui o que é efetivamente o ritual da praxe. Eu não estou contra o ritual da praxe, eu estou contra a má criação. Esta manifestação de violência gratuita, esta manifestação de javardice, para não dizer outra palavra, em que muitas pessoas transformam aquilo que deveria ser um momento glorioso de acolhimento de novos colegas, de os introduzir no ambiente próprio da universidade e de lhes permitir socializarem-se de uma forma perfeitamente saudável, para que eles não olhem para o momento em que chegam à universidade como um momento de supliciação, como um momento em que vão ser confrontados com um conjunto de senhores vestidos de capas pretas que vão puni-los pela circunstância de eles serem novos alunos caloiros ou lixos, como queiram dizer. Portanto, a minha perspectiva nesta matéria é de que nós temos efetivamente que dentro das universidades, com as associações de estudantes, o que acontece é que as associações de estudantes não têm um papel efetivamente ativo na organização da praxe, está, obviamente, confiada às chamadas comissões de praxe. Mas as comissões de praxe, do meu ponto de vista, só são legítimas se forem constituídas por alunos que razoavelmente estejam dentro da universidade para concluir os seus cursos. Porque um aluno que vai à universidade matricular-se, mas que não quer concluir o curso para não perder o estatuto de veterano ou para não perder o estatuto de duxe, evidentemente que está, do meu ponto de vista, a desvirtuar aquela que deve ser uma relação correta entre um estudante e a universidade. Portanto, deveria haver neste estatuto ou nestas conversações com o Governo a fixação, em definitivo, do número máximo de matrículas que uma pessoa pode ter na universidade. A partir daí não tem que estar na universidade. E, portanto, não tem que assumir um papel que, de facto, é apenas e só para organizar uma manifestação que, no fundo, estas coisas acontecem porque também há aqui interesses envolvidos, há aqui de facto interesses poderosíssimos do ponto de vista dos patrocínios, do ponto de vista do negócio, que há à volta também da organização da praxe, da queima das fitas e dos cortejos, tudo isto se movimenta. Tudo isto se movimenta. Agora, nós temos é que, obviamente, do meu ponto de vista, eu não sou pela proibição da praxe, não sou pela proibição deste ritual de integração dos alunos na universidade. O que eu sou é evidentemente contra todas as manifestações de má criação, de javardice e de violência em que muitas vezes as pessoas querem transformar um momento que deveria ser um momento amistoso, um momento de recepção efetivamente de novos colegas, mas feito de uma forma sadia, de uma forma saudável. Portanto, contra os abusos, contra os excessos, também a violência. O que acontece muitas vezes é que muitas vezes nós que somos responsáveis das instituições, se podemos controlar e dentro da instituição, no meu caso particular, nós controlamos efetivamente esses fenómenos, mas não conseguimos fazer Sr. Professor? De uma forma procurando transmitir à Comissão de Praxe aquilo que é o bom senso, aquilo que é de facto o objetivo que eles devem ter em mente quando recebem novos colegas, não exercendo sobre eles nenhuma espécie de violência, nem verbal, nem psicológica, nem física e, sobretudo, não prejudicando a vida académica desses mesmos estudantes, não interrompendo aulas que nós não permitimos. Enfim, há um conjunto de regras dentro do espaço da universidade que nós efetivamente controlamos. Mas a praxe vai muito para além dos muros da universidade.
E, portanto, é aí que eu julgo que tem que haver, da parte de quem tem a responsabilidade perante os seus colegas de organizar a praxe, de se conter dentro de bons modos, de boas maneiras, dentro daquilo que normalmente se chama educação. Nós o que não podemos é continuar a assistir a um espetáculo de pessoas potencialmente futuros líderes do país a serem, enfim, comportarem-se publicamente de uma maneira absolutamente abjecta, que nós não podemos de modo nenhum tolerar. E, portanto, quando estas coisas acabam por não ser devidamente organizadas, devidamente controladas, podem descambar em situações de violência e de trauma para os próprios alunos, porque muitos deles nem sequer se queixam, nem sequer manifestam. Não fazem denúncias. Acabam por não denunciar e acabam por não se manifestar, muitas vezes sequer até dentro da própria família. Há situações em que, muitas vezes, os pais não se apercebem da forma surumbática ou da forma mais tristonha com que o filho ou a filha anda depois de ter entrado na universidade. Muitas vezes as coisas passam por aqui, por esta espécie de bullying entre adultos que é absolutamente inadmissível. E eu julgo que aí, evidentemente, o Ministério da Tutela, conjuntamente com os responsáveis dos diversos organismos, das diversas instituições, terão necessariamente que encontrar uma solução para esta situação. Não é? Sr. Professor, já voltamos a conversar. Vamos agora abrir as portas ao professor António Fernando Silva. É diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Junta-se também a nós, a convite do Porto Canal, via telefone, para nos deixar aqui também o seu comentário. Sr. Professor, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a este testemunho direto. Boa tarde. Boa tarde, agradeço desde já a sua disponibilidade. Sr. Professor, sei que a Faculdade de Ciências do Porto proíbe as praxes académicas no interior da escola para evitar precisamente comportamentos excessivos que daí possam advir. Estou correta? Está correta, absolutamente correta. Por que é que foi tomada esta decisão? Olha, eu ouvir o último prometo boa tarde a todas as pessoas que estão a ouvir ou a ver, pelas mesmas razões que o último orador apontou, porque achamos que a integração dos estudantes na universidade deve ser feita de um modo cuidadoso, de modo educado e de modo a permitir que, de facto, os estudantes se sintam verdadeiros seres participativos do processo educativo que existe. A praxe, e há muitas praxes, não é? Pode, de facto, descambar em situações que são de violência, de agressão verbal, de agressão física, de coação, que eu assisti durante muito tempo na faculdade, particularmente quando vivíamos nos Leões e depois mais tarde para aqui, e tinha posto a mim mesmo que se um dia tivesse que ficar à frente da faculdade, eu iria proibir a sua existência dentro dos muros da faculdade. Foi o que eu fiz. Infelizmente, não há, digamos, a participação da parte de muitos estudantes, se calhar por receios ou por que for, nos conselhos que lhes damos. Nós, no momento em que eles se inscrevem cá na faculdade, distribuímos o teor de um despacho em que nós, para além de fazermos realçar que a praxe não é uma coisa obrigatória, que não é nenhum ato académico, que não podem ser prejudicados, que pode darem origem a ações criminais e até civis ou de outro tipo, nós salientamos aos estudantes que existe uma semana a seguir ao dia em que se inscrevem, em que a faculdade, juntamente com a sua associação de estudantes, organiza um processo de integração e de boas-vindas, sem que haja necessário a isso. Infelizmente, quando os recebo e quando tento fazer pedagogia no sentido deles se defenderem, tenho alguns que me dizem, mas a gente até gosta e os meus pais sabem disto e não se opõem. E eu, perante isto, não há nada que eu possa fazer. E, portanto, às vezes vejo coisas que não me agradam fora de muros, mas isto são casos da polícia, não são casos da universidade. Sr. Professor, o que é que espera que saia desta ronda de encontros com o Ministério da Educação que começou hoje? O que é que eu espero que saia? Eu não creio que haja muita coisa a fazer, a não ser um processo de educação que aparece em casa e que deve aparecer também pedagogicamente feito pelas associações de estudantes e por nós aqui na universidade, que é de alertar os estudantes. São seres livres, que vivem numa sociedade democrática, que têm que saber defender os seus direitos, que não podem ser sujeitos a este tipo de ações, que em muitos casos
limitam e reduzem a capacidade das pessoas reagirem livremente e democraticamente às coisas. Não creio que do ponto de vista legal haja muito a fazer, porque muitos destes casos são casos de polícia. Mas não sendo denunciados, nunca vão chegar ao conhecimento das autoridades. Já o outro orador anterior, que não sei quem é, chamou isso a atenção. O grande problema é que muitos estudantes calam a indignação e o sofrimento que sentem por medo de represálias. E aqui é que não sei o que se há de fazer para evitar que estas comissões ditas de praxe possam exercer esse tipo de violência. Eu devo dizer que, em alguns casos, e foi assim que começou aqui o problema aqui na Faculdade de Ciências, quando eu tomei a decisão, as comissões de praxe nem incluíam estudantes da minha faculdade naquela altura. Eram estudantes que nem estudantes eram ex-estudantes, outros de outras faculdades, de outras universidades, e, portanto, não há nada, nem poder disciplinar eu tinha sobre eles, compreende? E se nós não conseguirmos alertar os estudantes para que se devem saber defender e reportar as coisas sem medo que lhes acontecem, não é possível fazer muita coisa. Não é possível fazer muita coisa. Isto é um problema educacional. Isto é um problema de prepararmos os jovens, os novos, como dizia alguém aí há pouco, que são a elite do futuro no país, para saberem defender os seus direitos, para saberem defender os princípios pelos quais vêm para a universidade, que é uma escola de convívio, de cultura, de democracia, em que o respeito por si próprios e pelos outros deve ser um elemento constante da vida cá dentro. Se eles não fizerem isso, se eles não tiverem essa coragem, se não forem pedagogicamente educados para isso, não é muito fácil resolver o problema. Professor António Fernandes da Silva, muito obrigada por se ter juntado a nós via telefone. Foi um prazer ouvi-lo, agradeço então a sua disponibilidade para falar connosco em direto. Muito obrigada, Sr. Professor, e felicidades para si, foi um prazer ouvi-lo. Avançamos novamente para a conversa aqui em estúdio. Professor Salvador Trigo, falava há pouco dos rituais de submissão que estão presentes na praxe, contra os quais é contra. Mas, de facto, esses rituais existem em qualquer praxe, dentro de todas as faculdades. Um ritual em que os caloiros baixam a cabeça num sinal de submissão, de prostração. Temos também, por exemplo, na semana académica, no cortejo da queima das fitas, vemos estudantes a rastejar, a obedecer a ordens dos doutores. Como é que vê isto? Porque isto, afinal, é permitido, não é proibido. Muito bem, doutores uma forma de expressão, não é doutor quem quer, não é? É doutor quem merece sê-lo, não é? E a maior parte dessas pessoas que emitem essas ordens, a maior parte dessas pessoas que querem submeter os caloiros a esse espetáculo degradante de os fazer de joelhos, passear ou a rastejar, inclusivamente perante uma tribuna, eles dizem-se doutores, mas, como se dizia na minha terra antigamente, doutores da mula russa, não é? Porque não é doutor quem quer, é doutor quem o merece ser. E, portanto, eu estou totalmente de acordo que sejam doutores, efetivamente doutores, a praticarem um ritual de iniciação dos novos alunos da universidade, dos novos colegas que chegam, e deveriam, de facto, ser acolhidos com amizade, dentro de um princípio de tratamento de igualdade, porque a universidade é uma escola de adultos, é uma escola de liberdade, e não propriamente uma escola de supliciação. O condicionamento maior que a praxe consegue fazer sobre os novos alunos, agora acabava de dizer o Sr. Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que muitas vezes os alunos dizem, mas a minha família não se importa, etc. O problema fundamental, o condicionamento maior, quanto a mim, é o problema do uso do traje. O uso do traje académico, da capa e da batina, que há muitas pessoas que dão um valor a isso extraordinário. E quem não é praxado não pode usá-lo. Ora bem, aí é que está a questão. Eu pergunto porquê. Que direito tem, obviamente, dentro de uma estrutura de uma sociedade livre e, consequentemente, de uma universidade que eventualmente identifica como capa e batina um traje académico de frequência do ensino superior, porque é que só podem usar o traje académico aqueles que efetivamente se submeterem a esse espetáculo degradante que algumas das pessoas, ditas doutores, querem exercer sobre eles. O maior condicionamento é esse, porque as famílias gostam certamente muito de ver os seus filhos trajados, para tirar uma fotografia de família, fica no álbum, tudo isso eu compreendo bem, isso tem a ver com a autoestima das pessoas, tem a ver com a sua própria representação social. Ótimo. O que nós não podemos aceitar,
Eu sou de um tempo ainda em que no próprio liceu se utilizava capa e batina e que naquela época quem usava capa e batina eram os estudantes de Coimbra. Portanto, o problema da identidade da capa e da batina como autoridade de praxe, ou autoridade praxística, é que aí é que está o busilis da questão. Porque o objetivo fundamental, muitas vezes, das pessoas que fazem parte das comissões de praxe, que fazem parte dos veteranos, do Conselho de Veteranos, do Conselho dos Duques, etc., essas pessoas, durante o ano todo, praticamente, andam nos seus trabalhos, nos seus empregos, trajados normalmente à civil como qualquer outra pessoa. Se, de facto, o sinal identitário de um estudante de ensino superior é a capa e a batina, isso é uma questão a que não se pode, naturalmente, proibir ou não se pode coibir um estudante de quando ele, ultrapassado que seja o primeiro ano da sua faculdade ou do seu curso, tenha direito a usar o traje, independentemente de qualquer outra razão. O problema do convívio, o problema dos rituais de integração, das festas que deveria existir, que deverão existir para a integração dos novos alunos, deve ser um momento em que os novos alunos admirem os antigos alunos, ou seja, aqueles que são mais velhos, ou os mais velhos alunos, porque eu considero que a praxe só deveria ser praticada por alunos, e ser aluno não é apenas realizar uma matrícula na universidade. Ser aluno é efetivamente estar na universidade para concluir a sua formação. Agora, a maior parte das pessoas que intervêm na praxe não querem concluir a sua formação para não perderem o estatuto de praxistas, de veteranos ou de pertencerem aos conselhos do Duque ou aos conselhos da praxe. Isso é que não está certo. E, portanto, do meu ponto de vista, o que nós teremos aqui que concluir, e julgo que isso não é uma questão que se possa proibir, que se possa fazer uma portaria, um despacho, ou seja o que for, isto é um problema de bom senso. E o que falta mais neste país, infelizmente, é bom senso. E as pessoas que tinham a obrigação de ter mais bom senso são justamente aquelas que, teoricamente, são as mais evoluídas, aquelas que são mais qualificadas, aquelas que têm pressupostamente mais cultura. Ora, quando nós damos um espetáculo de incultura tão grande, tão degradante como aquele que muitas vezes assistimos, de pessoas que são teoricamente os mais qualificados da sociedade portuguesa, estamos conversados, não é? Sr. Professor, e em relação a quem é praxado, está ali porque quer ou é de facto possível dizer não à praxe? Eu acho que não só é possível, como é desejável quando a praxe é um espetáculo de submissão, de desrespeito pela personalidade da pessoa e, consequentemente, de violência, seja ela depois esse aluno que diz não, que se recusa, não sofre represálias, não é desrespeitado ou excluído pelos colegas? Não o deve fazer, porque eu tenho tido casos, inclusivamente, dentro da própria Universidade de Fernando Pessoa, de alunos e alunas que não se querem submeter à praxe, mas que entendem que, no final dos seus cursos, têm o direito de queimar as fitas, que é o problema dos símbolos identitários. Exatamente. Portanto, nós o que temos é que desligar os símbolos identitários da universidade da praxe. A praxe é um momento de recepção de novos alunos, não pode ser o condicionamento. Quer dizer, os rituais da academia não podem estar na mão de pessoas que não têm rigorosamente nada já a ver com a academia. Os rituais são rituais da própria academia. Se de facto é um ritual, evidentemente não importa agora saber porque é que ele foi copiado para as academias do Porto e de outras academias e de outros estabelecimentos. Isso não está agora em causa. Isso o que está em causa é que se há uns sinais identitários da pertença de uma determinada pessoa a uma comunidade académica, esses sinais identitários não podem ser possuídos, não podem ser detidos, não podem ser... Portanto, trata-se aqui de um espetáculo de reserva de mercado. Quando na realidade, se de facto esses sinais identitários são para apenas mandar um sinal ou dar à sociedade, apresentar à sociedade um indivíduo que entretanto chegou ao ensino superior, que entretanto conseguiu concluir o seu curso, que queima as suas fitas, ou que põe o seu grelo, ou que usa a sua pasta, esses rituais, essas identidades, devem pertencer à própria universidade e à própria academia, não a um conjunto de indivíduos que em determinado momento, muitas vezes até vestidos de forma, enfim, um pouco cuidada, atiram com uma capa preta pelas costas e agora eu já tenho autoridade para fazer os meus colegas mais novos, enfim, vergarem a cabeça, deitarem-se no chão, rebolarem-se por cima de pedras a magoá-los, etc, etc. Quer dizer, isso é um espetáculo que não cabe na cabeça de ninguém. Isso é um espetáculo verdadeiramente degradante. Professor Salvador Trigo, vamos ouvir agora um telespectador que se junta também a nós neste programa em direto para participar via telefone. A Luís Pereira é funcionário público, tem 52 anos e liga-nos de Porto Alegre. Luís Pereira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este testemunho direto. Boa tarde, Sr. Jornalista. Queria felicitá-la, não só a si, como também ao Sr. Professor da Universidade de Fernando Pessoa. Muito obrigada e venham daí os seus comentários sobre as praxes académicas. Sr. Jornalista, queria dizer
verdadeiro e terminantemente que sou completamente contra as praxes académicas. Acho que se ultrapassou o limite dos limites e neste sentido, corroboro a opinião dos anteriores ouvintes, de uma maneira geral. Permita-me, quer ser muito sucinto, tanto mais que o tempo está praticamente a terminar, permita-me só fazer 2 observações. Não deixa de ser anedótico o comentário de um professor da Universidade de Lusófona, quando diz que o que está em causa é uma perseguição política à mesma universidade. Primeiro aspecto. E para terminar, quero dizer, já semana passada participei também neste programa sobre o mesmo tema, quero dizer que, e tinha como convidado um seu doutor, psicólogo, quero dizer pura e simplesmente que eu não sou dono da razão nem proprietário da verdade, que o que está em causa, infelizmente, é a decadência da sociedade portuguesa. Boa tarde e muito obrigado. Muito obrigada, Luís Pereira, pelo seu contributo neste testemunho direto. Foi um prazer ouvi-lo. Felicidades para si. Seguimos em frente com outro telespectador. Abrimos as portas ao Rui Santos. É engenheiro, tem 64 anos e liga-nos do Porto. Muito boa tarde, Rui Santos. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Venham daí os seus comentários. Cumprimentos a todos e uma muito boa tarde. E gostaria de dizer o seguinte: eu conheço a praxe desde 1969 em Coimbra, em que fui aluno, e desde o primeiro dia que cheguei a Coimbra, enfim, debati-me com a praxe, sempre expondo as razões pelas quais discordava da praxe, e aproveito apenas para dizer o seguinte: a recepção de integração aos novos alunos deveria ser um programa das próprias universidades, um programa elaborado pelas universidades para a recepção aos novos alunos e à família dos novos alunos, tal como acontece, por exemplo, na Universidade de Sussex, no Reino Unido, onde eu tive possibilidade de conhecer como é que era feita a recepção aos novos alunos. Há, de facto, um dia de recepção aos novos alunos em que são recebidas as famílias dos alunos, em que estão todos presentes e devidamente identificados através de uma identificação no vestuário, desde o próprio reitor, vice-reitor, professores, pessoal que trabalha na universidade, nos serviços administrativos e que convivem com os alunos e com os familiares dos alunos, e depois disso há outras iniciativas, como por exemplo um baile integrado no programa de recepção, etc. Era isso que as universidades deveriam ter. Deveria ser um verdadeiro programa de recepção e integração aos novos alunos. Por outro lado, gostaria de dizer que o Estatuto de Aluno no Ensino Superior não resolverá completamente o problema. Poderá ser alguma ajuda, mas não resolverá completamente o problema. Porque muitos alunos nem sequer estarão para dizer que foram vítimas de ofensas ou de humilhações, porque têm receio, como já disse o diretor da Faculdade de Ciências, que tem uma postura que de facto, e teve de facto uma comunicação que gostei muito, mas não é suficiente. Eu gostaria de lembrar que a base da praxe é a ofensa, a humilhação e a discriminação. De facto, está na base da praxe a discriminação dos alunos do primeiro ano. Ora, bastava que as universidades assumissem, por exemplo, aquilo que hoje muitas organizações assumem, que é, de facto, a responsabilidade social. E lembro que há uma norma, eu próprio tenho feito auditorias sobre isso, que é a NP 4469/2008, que é uma norma de responsabilidade social e que tem outras normas correspondentes internacionais, como a DSA 8000, etc. Ora, as normas de responsabilidade social têm, por exemplo, um requisito que é, de facto, a ausência de discriminação. Portanto, a não discriminação é o requisito fundamental da responsabilidade social, incluindo práticas tendentes à mesma. Ou seja, as próprias práticas que sejam tendentes à discriminação são práticas que, em termos de responsabilidade social, hoje não são aceitas pelas organizações internacionais e pelas normas internacionais. Portanto, é bom que as universidades que tenham presente que atualmente há uma norma de responsabilidade social que, de facto, não permite a discriminação e não permite também práticas tendentes à discriminação. Muito bem, Rui Santos, aqui fica a sua opinião. Era bom que estivesse presente e era bom que as universidades começassem, de facto, a elaborar verdadeiros programas de recepção aos alunos. A praxe, aquilo que se chama praxe, não é senão ofensas e humilhações que podem, merecem e devem ser condenadas pelas pessoas
que de facto não sentem a sua dignidade devidamente tida em conta pelos colegas da Universidade. Era só isto que ia dizer. Muito boa noite e muito obrigado. Muito obrigada a nós, Rui Santos, pelo seu comentário neste programa. Temos também já algumas opiniões na nossa página do Facebook do Porto Canal em relação à questão que colocamos, se as praxes académicas devem ou não ser proibidas. A Cátia Júnior diz que concorda com a proibição da humilhação. Riscos variados em nome de quê, diz esta telespectadora, para provar o quê e a quem. São Santos diz também que se deixem de palhaçadas e que exige esse respeito que se tem pelos pais com tantos sacrifícios que pagam os cursos. Outro telespectador, Helena Cardoso Dias, diz que é contra as praxes. O que é que isso dá aos jovens? Um diploma é ridículo e sem sentido. Rosalina Monteiro diz que as praxes deveriam ser proibidas, que já chegam de mortes. O Nuno Martins tem uma opinião contrária, diz que as praxes não deverão ser proibidas, mas quem as pratica deve sim respeitar quem não quer ser praxado. Alexandra Basto diz que o erro são os exageros. A Helena Coutada Fernandes diz-nos também na página do Facebook que é contra as praxes violentas se forem coisas que não magoem ou que não prejudiquem os alunos, isso sim é a favor. São então algumas das opiniões dos nossos telespectadores que participam através da página do Facebook aqui do Porto Canal. Continuamos a conversa. Senhor professor, nós sabemos que as universidades, os politécnicos portugueses, todos têm regulamentos disciplinares que punem os excessos. Na prática, porque as denúncias são muito poucas, as sanções são aplicadas ou não? Se os estudantes que fazem a praxe forem efetivamente estudantes da universidade, eles ficam submetidos naturalmente a esse regulamento disciplinar. Mas o que acontece, como há pouco ainda aqui também foi evidenciado pelo diretor da Faculdade de Ciências, é que uma boa parte das pessoas que exercem a praxe não são alunos da respectiva universidade. Na Faculdade Fernando Pessoa já teve necessidade de aplicar alguma sanção? Não. Por esta razão? Não. E já tive denúncias? Não. Também Nós, não. Felizmente, em situações de praxe, não tivemos até hoje nenhum caso que merecesse a intervenção da reitoria, porque se for necessário a reitoria intervir, intervirá. Porque eu sou daqueles que considero que a praxe não pode ser um elemento de marketing, de atratividade para as universidades. A praxe é, mais uma vez, um momento de integração, de recepção a novos alunos. Não pode ser um espetáculo degradante, como tem sido em muitos casos, e, sobretudo, não podem usar as pessoas, os responsáveis das próprias instituições, não podem, enfim, pôr panos quentes sobre este espetáculo só porque pensam que isso os prejudicará do ponto de vista do marketing e da atratividade de alunos. Os alunos, cada vez mais, e as suas famílias, procurarão universidades sérias, universidades honestas, universidades que se preocupem com a formação das pessoas, que formem cidadãos, e formar cidadãos é, sobretudo, prevenir estas situações. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigada pelos seus comentários e pela sua presença neste programa. Em relação à votação de casa, o resultado é 80% dos nossos telespectadores dizem que as praxes académicas devem ser proibidas, apenas 20% responderam que não. É o resultado, então, da votação de hoje. Estamos de regresso amanhã com mais um testemunho direto. Conto consigo desse lado. Boa noite e até amanhã.